seguir por A. Então vamos lá. É. Bem, ele vai falar várias coisas aqui. Para essa primeira aula, se a gente chegar até o fim de integração simples, já está ótimo. Que vamos dizer assim, 70% das integrais que tu vai resolver na tua vida. Tá. Então, beleza. Primeiro, o que é uma integral, né? Tu deve ter visto lá a parte de soma de Riemann, que explica que a integral ela é a área abaixo da curva, né? Quando tu resolve a integral, tu encontra a área embaixo de um gráfico. Concorda comigo? Uhum. Sim. Beleza. Isso é uma das interpretações, ou melhor dizendo, um dos usos da integral. A integral, ela na realidade surge para você obter a função primitiva, ou às vezes chamada de antiderivada. Então já dá para entender a natureza contrária da derivada, né? É como se a integral fosse a função contrária da derivada. Da mesma forma que raiz quadrada é o contrário de elevar ao quadrado. Entende o que eu quero dizer? Sim, sim. Certo. Então, tipo, se tu tem uma função e tu deriva, parece outra função. Se tu Uhum. pegar essa função que surgiu da derivada e tu integrar, né, fazer essa operação que a gente vai aprender a fazer de integração, tu volta para a função inicial. Ou seja, tu volta à primitiva, por isso que a gente chama de primitiva. Né, tem alguns exemplos básicos aqui, ó. A x ao cubo sobre 3 é a primitiva de x ao quadrado. Por quê? Porque se tu derivar x ao cubo sobre 3, vai ficar x ao quadrado. Concorda comigo? Uhum. Ótimo. Mesma coisa para as outras aqui. Então tá bom. É isso. Daí vai falar um monte de coisa aqui que não precisa saber. E é isso aí. Daí ele vai dar uns exemplos aqui básicos de efeitos aqui de uma integralzinha, né? Ó, integral de x ao quadrado dá a função que quando você deriva, você obtém o x ao quadrado, que no caso é a função x ao cubo sobre 3. Não é mesmo? Você não concorda comigo que se você derivar o x ao cubo sobre 3 vai ficar x ao quadrado? Sim. Por isso que a integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. Viu? É uma coisa ao contrário da outra, beleza? Uhum. Mas tem uma outra função que também dá x ao quadrado quando você deriva, que é, por exemplo, x ao cubo sobre 3 mais 7, ou mais 12, ou mais 1 trilhão. Ou seja, Uhum. qualquer constante que você coloca do lado também vai causar x ao quadrado como resposta após a derivação, certo? Sim. Por isso que toda vez que a gente integra, a gente tem que colocar esse mais c. Esse é o motivo. Tu já deve ter visto isso, né? Tá aí o motivo. Uhum. Beleza. Daí ele vai falar aqui uma interpretação desse mais c, né? Esse c na prática é um valor de y. Y, ou f de x, né? É um valor associado com o eixo das ordenadas. Então, por isso que tu tens esses gráficos iguais, mas colocados um em cima do outro, né? Quanto maior o C, mais em cima o gráfico fica. Faz sentido, né? Se tu conhece o básico de funções, tu entende o que está acontecendo aqui, né? Por exemplo, Uhum. essa azul aqui seria, por exemplo, com C igual a 10, né? Que seria com C igual a 5, com C igual a 3, com C igual a 0, com C igual a menos 1, ok? Uhum. Tá bom. Ah, ele tá falando até quais são os valores aqui. Chutei, mas tá aí os valores. Beleza. Então tá, da mesma forma que limite e que derivada e que todas as coisas que tu aprendeu lá no ensino fundamental e médio, logaritmos, exponenciais, funções de potência, multiplicações, divisões, matrizes, tudo na matemática tem propriedades, saca? E a gente tem Uhum. que saber algumas propriedades de integral. O bom é que as propriedades de integral são muito parecidas com as propriedades de derivada. Então, tu vai fazer um vínculo lógico assim, né? Por exemplo, se tu tiveres uma constante que multiplica a função, essa constante pode ir para fora, né, multiplicando a integral. Então fica a integralzinha aqui da f de x, beleza, meu jovem? Beleza. Beleza. Se tu tem a integral de uma sominha, tu pode fazer a integral separadamente de cada uma. Por aí Uhum. vai, né? Tem umas outras propriedades meio bobas aqui. Se tu faz a integral e depois deriva da própria função que está dentro. Se tu faz a integral de uma derivada da função que está dentro, se por acaso tu multiplica alguma coisa no x da tua função, é a mesma coisa que tu colocar embaixo dividindo da primitiva, sabe? Coisas que na prática tu não vai usar tanto. Agora essas duas Tá. aqui tu usa bastante, ó. Essas aqui, muito importante. Uhum. Constante sai para fora, integral da soma, soma das integrais. Beleza, muito bem. Eu vou te mandar, além dessa apostila, eu vou te mandar uma tabela, tu deve ter também já, não sei, desse materialzinho, né?
E a tabela, cara, você tem que decorar, sabe? Você tem que decorar algumas integrais. Pelo menos as 5 primeiras ali é importante decorar. Tá, Recebeu lá no Zap? deixa eu ver aqui. Recebi, deixa eu abrir a tabela. Tá aqui. Tá bom. Então tá. Vamos falar algum dessas integrais principais aí. E bora. Ele tá aqui só utilizando algumas coisas aqui por hora. Mas eu quero falar sobre essa aqui. Olha, tá, peraí, tô pulando os negócios. Não lembrava que era assim, puxando esse ponto, mas beleza, mas beleza. Ah, o que tu mais precisa é essa aqui, ó, a integral de 1 na n. Essa tu tem que decorar Tá. para ontem, né? Que é 1 na n mais 1 sobre n mais 1. É parecido com aquela regra do tombo lá da derivada, que o n passa para frente multiplicando, mas aqui ele vem para baixo dividindo, tá vendo? Uhum. Então, beleza. Essa ali é a mais importante. Então, ele vai mostrar aqui alguns casos. Eu quero focar nesse caso aqui por hora. Vamos conversar sobre esse caso. Total, a integral de várias coisas juntas somadas aqui, né? Então, como a gente viu, a integral da soma é a soma das integrais. Essa e essa, ok? Tu Uhum. pode fazer separadamente. Ah, tá, Tá. uma pergunta que eu tenho para você. Se essa conta aqui aparecesse na sua prova agora, você acharia uma questão fácil, difícil, média? Eu ficaria em dúvida em relação à raiz. Só não saberia encontrar a integral da raiz, é isso. E o seno é menos cosseno, né? Derivada. Aham, isso aí. Então só na raiz mesmo. Então, beleza. Então tá, beleza. Então tá razoável aí. De fato, isso aqui é para ser uma integral fácil, tá? Então Uhum. a gente vai ter que focar em algumas coisinhas aí mesmo. Primeiro a gente quebra, né, em várias integraizinhas aqui. E agora a gente pode começar a usar as propriedades que a gente conversou brevemente. Por exemplo, a gente conversou que quando tem constante na frente de uma função, ela pode ir para fora da integral. Então, o 2 foi para fora, o 3 foi para fora, o 5 foi para fora. Para que a gente possa simplesmente utilizar as regras que estão lá na tabela, assim, de uma forma mais direta, né? Então, agora, por exemplo, a gente pode integrar o x ao cubo. Você sabe qual que é a integral só do x ao cubo? Utilizando, por exemplo, 3x sobre 3. Não, tem que somar, tá? Tem que somar um, Ah, é. lembra? 4x elevado a 4 sobre 4. Perfeito, é isso aí. A integral de x ao cubo é x elevado ao 4 sobre 4. Daí é o seguinte, né? O x elevado a 4 tu tá vendo aqui, e o sobre 4 acontece que ele simplifica com 2, né? Então Uhum. ficaria 2 quartos, que é a mesma coisa que um meio. Então, tá aí um meio, né? O motivo do meio. Como tu mesmo falou, a integral do seno é menos cosseno. Por isso que ficou mais aqui. Tu entendeu por que Uhum. que ficou mais? Entendi. Menos com menos dá mais, isso aí. E aqui que está o grande detalhe do cálculo, né? Quando tu vai fazer derivadas, integrais, a gente costuma não deixar em raiz quadrada os nossos termos. A gente costuma não deixar raízes. O que nós Uhum. normalmente fazemos é passar para potências fracionárias. Então a gente aprende lá no oitavo ano, nono ano, que a raiz de x é a mesma coisa que x elevado a um meio, lembra disso? Lembro. Pois é. Daí fica um pouco mais fácil integrar, porque como tu acabou de me falar, né? Na integral tu tem que somar em cima, né? E passar dividindo embaixo. Uhum. Então, é isso. Beleza? Beleza. Então, por isso que ficou aqui um meio mais um, daí se tu pensar assim, R$ 1 mais 50 centavos, né? Um meio mais um. Uhum. E daí é R$ 1,50. O que em fração fica 3 sobre 2. Porque é R$ 1 e mais uma Tranquilo. metade, né? Beleza. Ou seja, duas metades, mais uma metade fica 3 metades. Então, umas matematiquinha básica que me parece que você tá sabendo. Uhum. Então tá. E esse problema aqui, esse 2, se aparecesse pra ti na prova, cheio de raiz, cheio de coisa, você acha que Ixi. conseguiria resolver? Acho que sim. Eu ficaria em Opa. dúvida com esse denominador aí. Então, né, se você reparar bem, esse denominador é x, e todo mundo que está no numerador também tem x, não é mesmo? Uhum. Ou seja, você pode
fazer o seguinte: você pode fazer a integral da soma, a soma das integrais, fazer a integral de cada termo. E como você tem raiz de x dividindo todo mundo, ele ficaria também dividindo todo mundo. Então teria, por exemplo, a integral de x elevado a 4 sobre raiz de x, mais a integral de 3x elevado a menos um meio sobre a raiz de x, mais x vezes x a quarta sobre a raiz de x, entende? Aham. Faria todos eles. E o que que acontece? Como as bases são iguais, afinal de contas as bases todas são x, bases iguais, na divisão diminui o expoente de baixo. Então tu teria que fazer uma diminuição de expoente. Foi o que ele fez aqui, olha só. Tá vendo aqui, ó? Era, primeiro eu não falei que ia ser x a quarta sobre raiz de x? Então, se a gente fazer x a quarta menos um meio, vai ficar 7 meios. Então, por isso que apareceu 7 meios aqui, entendeu? Ele ainda não integrou aqui. Ele está só arrumando as potências primeiro. E a gente sempre tem que Aham. fazer isso quando vai fazer uma integral, dar uma simplificada na função que está ali dentro, se possível. Entende? Sim. Então tá bom, foi o que ele fez. E, bem, então ele fez duas coisas aqui de matemática básica. Primeiro, usou a propriedade para subtrair os expoentes, né, porque é uma divisão de bases iguais. E, no caso da subtração, ele fez uma subtração de fração. Essas duas coisas, fazer essas regras de potência e contas com fração, você está bem nisso ou você tem dúvidas? Na verdade, eu fiquei com um pouco de dúvida de como esse 4 virou 7/2. O 4 não virou 7 sobre 2. O 4 diminuiu o 1 meio e 4 menos 1 meio é 7 sobre 2. Não, entendi, entendi. Agora entendi. Ele tirou o x da, da raiz quadrada, né? Fazendo aquele 1/2 e Isso, exatamente. tirou. Entendi agora. Isso. Só isso. Beleza? Beleza. Daí é só pensar que 4 é a mesma coisa que 8 meios. Então vai ficar 8 meios, né? 8 sobre 2 é 4, né? Então 8 meios menos 1 meio fica 7 meios. Não é mesmo? Entendi. Uhum. E o mesmo para todas as outras, tá bom? Então Tá, agora é sua vez, cara. Eu vou te pedir para fazer uma conta e daí nessa conta tu pode me perguntar tudo que você quiser, tá? A próxima tu vai ter que fazer tá. sozinho. Então, quero que você faça a seguinte integrale. Vamos começar de leve, né? Vamos começar de leve. X ao quadrado mais cosseno de x menos 5 raiz cúbica de x dx. Quando eu peço para os meus alunos fazerem contas, eu peço para eles fazerem o máximo possível sem a minha ajuda. Para vocês Tá. perceberem o que vocês sabem e o que vocês não sabem, né? Porque na prova eu não vou estar lá para ir dando empurrãozinho, né? Quero dizer, tu sabe fazer uma parte, mas eu preciso saber aquela que tu não consegue começar. Então, entende? Beleza. Tu também precisa, para tu saber melhor tuas dúvidas. Então, tenta fazer o máximo sem a minha ajuda, tá? Tá Depois, bom. quando tu terminar, ou se tu empacar em alguma parte, você me manda uma foto, pode ser? Pode. Beleza, tô aqui com qualquer coisa. Fechou.
E como é que tá a sua nota nas outras provas? Tu acha que tá de boa pra passar ou precisa tirar muito nessa? Não, tá de boa, tá? Que bom, cara. O pessoal entra no curso que não é bem, assim, exatas, né? Aham, Acaba tendo bastante dificuldade. sim. Complicado. Pô, acho que eu vou precisar da sua ajuda agora. Diga, qual que foi o problema? Então, a parte do cosseno de x eu fiquei em dúvida, eu também esqueci quanto que é um terço mais um. Ah, tá. Bem, se tu olhar lá na tabela, a integral do cosseno de x é o seno, tá? Então essa sai direto, né? Só lembrando que tu tem que fazer a integral de cada uma separadamente, né? Aham, Se tu olhar lá na tabela, tu vai ver que tu tem que somar um em cima e um embaixo. Então aqui, acho que para ti a primeira deu tranquilamente x ao cubo sobre 3, né? sim, Não hesite em olhar na tabela. É natural no começo, não tem como tu decorar tudo de primeira, né? beleza. Agora, para a próxima aqui, né, para a última, o 5 sai para fora, daí vai ficar ali, né, para da integral. E o Aham, x vai ficar elevado a um terço, concorda comigo? sim. Tá, daí tu teve problema em somar a fração, é isso. Ah, Bem, tu tem que lembrar que tu está fazendo a soma um terço mais um. Daí tu tem que lembrar que um pode ser escrito de diversas formas, como por exemplo 3 sobre 3, certo? sim. Com certeza isso aqui é um, né? Aham, Pronto, então, o denominador continua o mesmo, 1 mais 3, 4. entendi. Então faz o seguinte, cara, agora que eu te dei essa ajuda aí, escreve na folha como se tu estivesse fazendo para a prova, tá? Como se estivesse valendo nota, para eu poder te ajudar também a expor melhor a tua resposta, que os professores eles gostam às vezes mais de uma prova bem escrita do que uma prova certa, vai por Beleza. manda uma foto, tá? Tá, vou refazer aqui. Beleza, sem pressa.
Aí, pronto. Vou te mandar. Show de bola, manda aí. Peraí, deixa eu achar onde manda aqui. Como que eu faço pra te enviar uma foto? Você pode mandar pelo WhatsApp mesmo, não tem problema. Ah, melhor. Aí. Bora, vamos ver, vamos ver. Será que não tem mais gente precisando de aula lá na tua facul, velho? Pô, posso ver. Se tiver lá, pode me indicar, posso indicar um professor se eu tiver sem tempo, não vamos reprovar, né? Que cálculo é uma matéria sacana, velho, ainda mais o teu curso aí, que tu vai usar, ok, mas nem tanto, né? Aham. Eu Aí, às fiquei vezes, em não vale a dúvida pena ficar perdendo. Diga. nessa segunda parte se tinha que colocar o símbolo da integral, que como eu já fiz o Não, não, cálculo, não tá, sei tá se sai. resolvido, tá resolvido. Não precisa pôr símbolo Beleza. nenhum. Agora, tem algumas coisas que poderiam ficar melhores aqui, né? Ah, Aham. aqui não tem símbolo, né? É, essa parte aí mesmo. Daí aqui tu tinha que integrar, beleza. Não pode esquecer do dx. Isso aí é absurdo dá erro, tá? Tá. Aqui também, ó, dá para simplificar isso aqui, né? Porque quando tu tem uma fração na parte de baixo, tu pode jogar lá para cima multiplicando invertida. Uhum. Daí tu poderia escrever dessa forma: 15/4. E finalmente aqui, se tu quisesse, né? Não precisa, mas se tu quisesse, raiz cúbica x à quarta, ok? Tá. Isso aqui tá certo. É a mesma coisa que isso. Mas vai que teu professor gosta de simplificação, né? Mas se tu tiver inseguro para fazer o sem tempo, não faz. Importante Beleza. chegar na resposta certa. Mas aqui o professor tiraria uns 2 décimos da resposta, hein? Porque tu esqueceu da constante. Depois que eu fizer essa integral, tem que colocar o mais C. Sempre, se a integral for indefinida, tu é obrigado a colocar mais c. Tá. Indefinida é não ter limitantes, né? Tipo, no i de 1 até 2 aqui. Não sei nem se tu aprendeu isso já. Beleza. Tem que pôr isso, beleza? Então tá bom. Beleza. Achei bom, achei bom. Eu gostaria de fazer mais uma só que envolve propriedades de potência, tá? Ah, Então, eu vou fazer uma, depois tu faz outra. Eu vou fechou. fazer, eu vou fazer uma, vou fazer justamente aquela que estava lá no livro, mesmo já que ela tá bonitinha. Você vai ficar inventando coisa. Tá, ó. Se um bicho grandão desse aparecer na prova, o que que tu vai fazer? Tu vai quebrar em várias integrais. Porque a gente sabe que a integral da soma é a soma das integrais. Então não precisa se assustar, velho. Tem nada demais essa conta aí. Aham. Então vai ficar aí, ó, por hora, x à quarta. Ou melhor, a gente pode até fazer sem os símbolos de integral por enquanto, se tiver com preguiça. Mas já vai trocando as raízes, né? Já vai colocando potências fracionárias, tá bom? Aham. Então, é uma dica que eu dou para facilitar a tua vida. Agora, o que que a gente vai fazer? Antes de integrar de novo, vamos fazer as propriedades de potência. A gente sabe que na divisão, bases iguais, diminui o expoente de baixo. Então vai ficar x elevado a 4 menos 1 meio. Aqui vai ficar 3 x elevado a menos 1 meio, menos 1 meio. Mais x 1, porque aqui tem 1, né? Quando não aparece, Uhum. tu sabe que é 1, beleza? Então aqui Beleza. 1, mais 1 quarto, menos 1 meio. Agora tem que fazer essas contas. Bem, se tu tem dificuldade, né? Faz o passo a passo, mas eu vou te mostrar o que eu faço.
Tá. Eu penso assim, esse 4 não tem denominador, beleza. Então, como a gente só soma se o denominador for igual, a gente pega e multiplica ele por 2 em cima e embaixo. E Aham. 4 vai ficar a mesma coisa que 8 sobre 2. Beleza, 4 e 8 sobre tranquilo. 2 é a mesma coisa, uma vez que 8 dividido por 2 é 4, né? Então, 8 sobre 2 menos 1 sobre 2, tu concorda comigo que vai ficar 7 sobre 2? Sim. Tá bom. E menos um meio dá quantos? Me diz aí. Menos 2 quartos? Não. Pensa que Não, tu é a tem mesma coisa, né? uma dívida de 50 centavos mais uma dívida de Menos 50 um. centavos. Isso, menos um. Tá dessa forma, se ficar difícil. É. Mas qualquer coisa, tu mantém o denominador e coloca os números aqui, que tu claramente vê que dá menos um, né? Aham. Então tá bom. Menos um. E aqui é a mesma coisa. Um mais um quarto menos um meio. Bem, um é 4 sobre 4. O um quarto é um quarto mesmo. E o menos um sobre 2 é menos 2 sobre 4. Pizza cortada em dois pedaços, tu come um. É a mesma coisa que tu cortar a pizza em quatro pedaços e comer dois, né? Então, meio é a Uhum. mesma coisa que dois quartos. Beleza. Agora é só fazer a soma, né? Daí vai ficar 5 quartos menos 2 quartos, vai ficar 3 quartos. Alguma dúvida? Não. Então tá bom. 3 quartos. Agora a gente pode integrar. Então, deixa eu dar uma aumentada aqui. Integra aqui, integra aqui, integra aqui. Não, não pode esquecer do dx. Tu pode achar esse negócio meio inútil por hora, mas logo, logo você já vai entender que é mega importante o dx, tá bom? Tá. Beleza. Agora tu pode terminar, né? Termina, termina. Boa. Então tá bom. Pode pegar a tabela lá, mas basicamente é aquela regra do n mais um sobre n mais um. Tá. Eu fiquei em dúvida nessa segunda parte ali do 3. Ótimo. Porque como é Era, menos um, se eu somar um. Ah, era isso mesmo que tu devia ter. Dúvida ali. Isso aí. aham. Porque não é uma integral normal ali, tá? Não vai ser a mesma regra. Tu vai ter que utilizar outra regra, que da Tá. tabela que eu te mandei é a regra 3. Essa aqui, olha só. Por quê? Porque x elevado a menos um é a mesma coisa que ficar sobre x. Isso é uma regra de potência, lembra? Uhum. Então, x elevado a menos um
tem que lembrar que é a mesma coisa que 1 sobre x elevado a 1, ou 1 sobre x. É uma regra de potência que quando tem expoente negativo, tu pode colocar para a parte de baixo de uma fração. Então, veja que tu vai ficar com a variável embaixo. Né? No Uhum. caso, dá para reescrever essa integral aqui, né? Como dx sobre x. Então, a resposta da integral vai ser ln de x, beleza? Beleza. Então é isso. Novamente, quando chegar na resposta, manda uma fotinho. Tá. Aí eu vou te enviar a foto. Beleza. E no semestre que vem você vai ter cálculo 2, cara? Pô, ainda não vi as matérias, mas acho que sim. Às vezes eu recebo uns negócios aí do pessoal que faz economia, nossa senhora, é umas questões tensas em cálculo 2, sabe? Uhum. Cálculo 2 de vocês é complicado, hein? Deixa eu colocar aqui. Vamos ver o que você tem aqui para me mostrar. Show me what you got. 9,5, 9,5. 2 sobre 9, beleza. Aqui 3ln de x, aqui inverteste de novo e mais c. Perfeito, cara. Tá bem na matéria. Não tá mal não. Qual que é o teu maior problema em cálculo, me diz aí? Tu disse que não estudou integral, mas você tá sabendo fazer as coisas. Ah, então, é que eu não, tipo assim, eu não prestei atenção, pra falar a verdade. Quando eu vi esses símbolos muito estranhos, eu falei, nossa, ferrou. Nada, velho. Se seguir a mesma lógica lá das derivadas, você vai bem. Bem, por enquanto é Ah, muito fácil, né? Essas aqui, se cair sim. na prova, agradece a Deus. Agora, vai ter umas integralzinha barra pesada que até eu, né, que dou aula, se chegar para mim, talvez eu vou ter alguma dificuldade de resolver. Uhum. Mas lá pro final só, essas primeiras aqui, a gente tem duas técnicas especiais para resolver integral muito importantes que tu precisa saber. Não pode ir para prova sem saber elas. A primeira é a integral por substituição. Então, se tu souber Tá. fazer essas integral por substituição e as que a gente já resolveu agora, tu já tem 50% da matéria. Integral por substituição aparece bastante. Qual que é a ideia? É a mesma ideia da regra da cadeia. Lembra da regra da cadeia em derivada? Por nome, não. Sério? A regra da Não. cadeia é uma regra bem utilizada lá em derivada. Ela é mais ou menos assim, que você tem uma derivada que você não consegue derivar ela direito, né? E daí Uhum. você chama uma parte dela de u, por exemplo, Ah, e vai... lembro. E a outra de Lembrou? V, né? E
Isso, eventualmente se chama de V. Isso é na derivada. Aqui na integral, daí é parecido, tá bom? Aham. Ó, o negócio é o seguinte, por exemplo, essa integral aqui, se você olhar na tabela, não vai ter nada parecido com ela lá, né? Sim. Então, você vai ter que dar uma adaptada para ela ficar resolvível. Para adaptar é o seguinte, tu olha para isso, raiz quadrada de 2x menos 1 e tu pensa assim, poxa, se fosse só a raiz de x, você saberia resolver. Então, Aham. você vai pegar e chamar aquilo ali que está dentro da... Você vai chamar aquilo lá que está dentro da raiz de u, ok? Então, 2x menos 1 virou u. A Tá. raiz de u você saberia integrar, não é mesmo? Sim. Você acabou de fazer várias integrais de raiz. Então, a Aham. ideia é essa, simplificar esteticamente, assim, vamos dizer assim. Beleza, mas se tu trocar o que está aqui dentro por u, ainda tem esse dx do lado. E é aqui que está a importância do dx, meu cara. Aqui que está a importância dele, porque nessa situação aí você vai ter que trocar esse dx também por du, mas não é de qualquer jeito. Aquilo que você chamou de u, você vai ter que derivar. Então me diz aí, qual que é a derivada de 2x menos 1? Dois? Isso, você tá bom de derivada, velho. Que é isso? Tá bom demais. Derivada é 2, isso mesmo. Então significa que du dx é 2. A derivada de u é du dx. Então, dos símbolos de derivada, né? Du dx ou dy dx. Você já deve ter visto isso, esse dy dx muito lá, né? Na parte de derivada. Então, du dx igual a 2. Por isso que ele pegou e passou o dx multiplicando para o outro lado. Ficou du igual a 2 dx. Ok? Aham. Derivar aqui, parece du dx igual a 2. Passou o dx multiplicando, du igual a 2dx. Legal, então a gente está bem perto de isolar o dx, de trocar o dx, na verdade. Porque se a gente vai substituir uma parte por u, tudo tem que ser substituído. Então, a gente vai trocar o dx ali por du sobre 2. Então, isso que ele vai fazendo aos poucos aqui, tá vendo? Ó? Trocou aqui Aham. por u, que estava dentro ele trocou por u, e o dx ele trocou por du sobre 2. Ok? Alguma dúvida? O DX foi pra onde daí? Sumiu? Ele foi substituído Pelo U? por du sobre 2. Entendi. Né? Note que se você, né, olha aqui, né? Se você isolar o dx aqui, ou seja, passar o 2 dividindo, né, você vai ficar com dx igual a du sobre 2. Então você pode Aham. trocar aqui por du, o dx, né, por du sobre 2. Então foi o que apareceu, du sobre 2. Pronto, então é Entendi. só tu integrar aqui, que vai ficar u elevado a 1 meio, desculpa, u elevado a 3 meios sobre 3 meios. E daí simplifica, parar e parará. Chegou nisso. Claro, eu vou fazer uma, né? Por hora eu só Tá. tô falando assim mais ou menos. Só que quando tu resolve a conta, tu quer resolver a conta em x, não em u. Tem que passar para x de novo. Então, como tu te lembras que o é 2x menos 1, tu pega e troca o u aqui que apareceu por 2x menos 1. Ok? Aham. Pronto, resolvido. De boa. E por aí vai. Vai ter outros exemplos aqui. Mas antes de fazer esses exemplos, eu quero fazer uma e depois tu faz outra. Temos tempo para isso. Beleza. Você é um cara rápido, você vai fazer rapidão. Então, eu vou bolar uma da minha cabeça aqui. Vai ficar. Tá meio grosso esse. É, x mais 2. Essa é a minha. Raiz cúbica, para não dizer que eu sou preguiçoso. Dx. Então tá, isso eu não sei integrar. Mas, se fosse raiz cúbica de x, eu saberia. Então, por isso eu vou chamar de u o x mais 2. Bem, se u é x mais 2, eu já falei para você que a gente vai ter que substituir o dx também. Então, a gente sempre deriva aquilo que a gente chama de u. Vai ficar du sobre dx, que é igual a 1. Concorda comigo? Sim. Que a derivada disso aqui é 1, certo? Aham. Isso. Então, se tu passar o dx multiplicando para o outro lado, tu vai ter que du é igual a dx. Tá. Agora, a gente vai trocar as coisas aqui.
Esse cara vai ser o U. Também vai ser DU. Beleza. Beleza. Agora tá bem resolvível isso aqui, né? A gente pode fazer a Sim. integralzinha aqui de U elevado a um terço du. E a integral disso vai ser U elevado a um terço mais um sobre terço mais um. É 3 terços. Então vai ficar um terço mais 3 terços é 4 terços. Um rosário. Quer. Ah, mas tu não é católico, você não manja disso. 4 terços. Daí passa o 3 para lá, vai ficar 3 quartos, que é 3 quartos U elevado a 4 terços. Beleza. Então, bem, isso está finalizado? Ainda não, tá certo, mas não está finalizado. Tem que voltar para x. Então a gente olha lá em cima o que, que a gente chamou de u, né? O u era x mais 2. Então no lugar do u, tu coloca x mais 2. Beleza? Beleza. Deixa eu só dar uma arrumadinha aqui. Põe aqui, sempre dentro do parênteses para não perder nada, né? Mais c. Agora sim, essa é a resposta. Beleza? Beleza. Beleza. Então eu fiz rapidão, tu não apresentou dúvidas, né? Mas tem alguma dúvida? Não. Então tá bom, agora é tua vez. Vou te mandar aqui o que a gente fez. E daí você pode fazer também. Vai ser a raiz quadrada de 2x mais um. Beleza? Faz aí pra gente Beleza. finalizar a aula. Vou te mandar e é isso. Quando fizer qualquer coisa aí, pode me mandar a respostinha. Fechou. Fazendo.
Pronto. Opa, pode mandar então. Eu fiquei em dúvida só se no final tinha que dividir por 2 ou não. Vamos ver. Se tinha que dividir por 2, É, porque du é igual a 2dx. ah, du igual a 2 dx. Então significa que o dx é du sobre 2. Então tem que dividir por 2, sim. Ah, tá. A foto que eu te Porque mandei tu, tá assim. porque tu sempre substitui dx, né? Então tu tem que concordar comigo Aham. que o dx é du sobre 2, né? Sim, sim. Então no lugar dx você simplesmente cola ali o du sobre 2. Então a resposta tá certa, só que faltou o 2 dividindo todo mundo, beleza? Beleza. Beleza, velho. Nossa, tá bem demais, cara. Só estuda um pouquinho todo dia aí, faz as aulinhas comigo que vai dar tudo certo. Vai tirar 10 na prova. Boa. Beleza? Então é isso aí. Até amanhã às... Que hora do Brasil mesmo? Às... Cadê tudo? Anotei aqui Ah, não, não é às não. É 10. terça. Não, não, não. É terça. Ah, Terça às 10. Terça e na quarta às 16, beleza? beleza. Terça às 10, quarta às 16. Falou, meu querido. Até terça. Fechou, valeu. Tá. Abraço. Valeu.